Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Inscreva-se no canal, clica no joinha, no sininho, enfim. Contribua com o Pix. Sabe o Pix? Porque o canal ele não é monetizado, não é. A imagem aqui tá acelerada, né? Mas não é a velocidade do trem não, viu? Quem me dera se os trens do Brasil circulassem nessa velocidade. Mas vamos que vamos, né? Araraquara, São Paulo, Araraquara, 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 Araraquara do meu coração. Araraquara, minha linda cidade do meu coração, que estão fazendo de tudo para destruí-la e estão conseguindo. Araraquara, que já foi uma das cidades mais limpas e organizadas da América Latina, hoje chega a dar vergonha de falar que a gente mora em Araraquara. Essas imagens são de Nicolas Gordiano, imagens entre 1900, entre 2000, opa, aqui 1900, imagens de 2000, entre 2013 e 2015, e aqui a estação Jaraguá. A estação Jaraguá ela é curiosa porque as plataformas elas não ficam uma de frente para outra, não. Elas ficam, uma fica de um lado da passagem de nível e a outra fica oposta do outro lado da passagem de nível. É até engraçado você ver o trem passando reto aqui, mas é porque do lado ali não está a plataforma, está lá na frente a plataforma da estação. E é uma estação que eu me lembro bem quando eu morava em São Paulo, e sempre que eu voltava para Araraquara para passar as férias, eu costumava sair de trem da Estação da Luz. E tinha um trem que partia da Estação da Luz por volta de 5 para 5 da tarde, né? 5 para 5 da tarde. E era engraçado porque essa estação ela era essa coisa assim dividida, né? De um lado a plataforma, do outro lado a outra plataforma. E eu lembro que uma vez tacaram fogo nela porque o trem atrasou muito. Os moradores, os usuários ficaram muito irritados. Pessoas com medo de perder seus empregos, elas simplesmente tacaram fogo na estação e no trem que tinha parado, tinha chegado atrasado. Foi um pânico. Isso aconteceu nos idos do início dos anos 80. Mas eu me lembro que eu morava em São Paulo, mas eu vinha para Araraquara para passar as férias. Vou contar aqui uma historinha. E tinha um trem que partia da Estação da Luz. Ele chegava ali umas 4 e pouco da tarde e ficava encostado numa das plataformas da Estação da Luz e ficava lá até 5 para 5 quando partia da Luz em direção ao interior. E era um trem de 4 carros, um carro assim, às vezes a formação era primeira classe, poltrona leito, segunda classe. Às vezes tinha o carro lá, poltrona leito, às vezes era dois de primeira, dois de segunda, e ele partia dali da Luz. Quando chegava em Jundiaí, trocava-se a locomotiva. Saía a locomotiva Pimentinha ou Carioca, a Carioquinha, ou até mesmo a U20C e da rede ferroviária, e aí vinha a locomotiva da Fepasa. Podia ser a V8, podia ser a Vandeca, e vinha e aí seguia para o interior. E aí você pagava, como a minha mãe era pensionista, ela pagava só o trecho São Paulo a Jundiaí. De Jundiaí até Araraquara não pagava, né? Não pagava ou pagava metade, eu não me lembro bem como é que funcionava isso. Acho que ela pagava a metade do valor. Então por isso que a gente sempre ia e voltava de trem, porque o ônibus era o dobro da passagem, né? Era o dobro da passagem inteira do trem. E ela pagava, acho que pagava a metade, isso, era metade, não era de graça não. Aí era assim, era diversão, né? Então saía 5 para 5 da tarde, até chegar em Campinas, se não era horário de verão, ainda estava de dia, então a gente via muito da paisagem, né? A gente via muito da paisagem durante o dia e depois escurecia. A única iluminação que você via era quando chegava numa estação. Então via ali a estação de Hortolândia iluminada, via Sumaré,
Depois via lá Americana, Tatu, Limeira, Corderópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, Itirapina, São Carlos e Araraquara. Quando chegava em São Carlos, eu já ficava contente porque já estava chegando em Araraquara, né? E no meio daquele breu todo lá, né, que você via pela janela, né? Então, quando tá chegando em Araraquara, depois que passava do Ouro, da estaçãozinha do Ouro, aí te viu uma vilazinha assim, mal iluminada, no meio do nada, e falei, mas isso aqui não é o Ouro, nós já saímos do Ouro. Mais tarde eu soube que era o Jardim das Hortênsias. Vai vendo, hein? Era bem abandonado. Hoje está bem melhor, está asfaltado, todo, né, ali no extremo da Zona Sul. E aí você via as casinhas do Yolanda Opsi, via o Parque Alvorada e já sabia que estava chegando na estação ferroviária de Araraquara. E quando você conseguia chegar antes das 11 horas da noite, você ainda conseguia pegar o ônibus elétrico. Era trólebus, o sistema trólebus era a maioria do transporte coletivo aqui em Araraquara, e você vinha de trólebus para casa, né? Então parava aqui na rua de baixo de casa. E para mim era fantástico. Acho que era o melhor momento de Araraquara, tirando os anos 70, né? Quando teve uma expansão dos trólebus. E a gente adorava, eu adorava. Chegava ali na estação, queria ficar ainda para esperar o trem partir, mas minha mãe estava com pressa porque ela tinha medo de eu ficar esperando o trem partir e o ônibus passar. Já era um dos últimos ônibus do dia ali. Quando não dava certo, aí tinha que chegar, né, mais de quase meia-noite, e aí tinha que pegar um táxi. O táxi era o olho da cara, né? Não dava para pegar táxi naquele tempo, né? Hoje ainda é caro, mas você ainda tem aplicativos aí, e na pior das opções você pega o táxi para poder ir para casa quando você chega de madrugada. E tem um episódio que muito louco. Um dia, chegamos na estação da Luz, entramos no trem, a gente ficava ali esperando, depois que liberava para entrar, a gente ficava ali sentado e ficava vendo o movimento dos trens metropolitanos passando, que a gente chamava de trem subúrbio. A gente chamava de trem de subúrbio. E aí, o que acontecia? A gente a gente tava lá esperando, aí veio uma chuva tão forte, mas tão forte que caiu a rede lá perto de Caieiras, lá perto de Perus. Aconteceu uma coisa ruim lá e parou os trens. Parou tudo. E a gente estava lá esperando, isso já era 4h30, a gente já estava crente que às 5 para 5 a gente ia sair, ia vir para Araraquara. Parou tudo. Aí você via funcionários da Rede Ferroviária Federal, porque antes não era CPTM, era Rede Ferroviária Federal, depois virou CBTU, depois virou CPTM. Eles correndo para tentar resolver o negócio, e só sei que a hora que liberou já era umas 7h15 da noite. Não teve jeito, né? Como é que você ia sair e pegar um ônibus depois? Não tinha como. E aí a gente foi à aventura, né? Quando chegou lá perto de Perus, você via a rede caída, eles restabeleceram uma das redes da via aérea, né? Mas você via a rede tudo caída ali no temporal, porque aquela chuva de verão que deu, só que aquela chuva de verão veio forte pra caramba e depois parou. Depois abriu o sol ainda, porque era horário de verão, né? Era 7h15, mas era dia ainda, era horário de verão. E aí você via a rede tudo caída ali e só tinham restabelecido de uma das vias. E era um negócio de louco, né? Aí quando chegou em Campinas já estava de noite já. Eu sei que nós chegamos aqui em Araraquara quase 2 horas da manhã, né? Então era quase 2 horas da manhã. Acho que tinha um táxi só, que tinha o ponto de táxi na estação ferroviária, né, bem no estacionamento da estação ferroviária. E a gente teve que dividir um táxi, né? Então o táxi primeiro saiu do centro, subiu lá para Vila Xavier, depois foi levar outra pessoa que ficava
sei lá, acho que lá na Vila Biagione, e depois o táxi trouxe a gente para casa. Foi uma coisa de louco, né? Acho que dividimos o táxi ali com 4 pessoas. E foi muito louco o negócio, né? Então a gente conta aqui essas aventuras que a gente já passou, coisa que já aconteceu com a gente, e a gente às vezes gosta de lembrar disso, não como um problema, uma coisa caótica, né? Porque, claro, aconteceu, acabou a força, caiu a rede aérea, tão forte que foi a chuva, mas é bom a gente lembrar dessas coisas, né? É bom a gente lembrar dessas coisas. Uns perrengues pra gente contar pela vida, eu conto aqui pra vocês que gostam. E Araraquara, eu adorava porque tinha dia que eu ficava andando em todas as linhas de trólebus que tinha 10, 9 ou 10 linhas. E eu gostava de andar de trólebus, porque embora São Paulo tinha trólebus, tem metrô, tem trem, mas eu achava que era muito mais legal em Araraquara, na minha cidade. Eu nunca imaginei que aquilo ali fosse acabar, assim como os trens de passageiros, como as locomotivas elétricas, enfim. Então fica aqui um detalhezinho. Eu adorava Araraquara porque Araraquara tinha isso, né? Tinha ônibus elétrico, tinha trem de passageiros, tinha locomotivas elétricas. O futebol estava em alta também, né? Era legal de você ir no domingo no estádio, ver um jogo da Ferroviária. Embora eu não seja lá um torcedor da Ferroviária, mas prestigiar o time da cidade. Então, são detalhes, são coisas assim que são caras pra gente, são coisas valiosas. E hoje não tem mais. Bom, hoje ainda tem a ferroviária, né? Graças a Deus ainda existe a ferroviária, está sendo aí administrada, né, pela iniciativa privada também. Mas Araraquara já não é mais a mesma, né? Araraquara é uma cidade triste, largada, esburacada, abandonada, praça cheia de mato, cheia de andarilhos te pedindo coisas o tempo inteiro. Você não tem um minuto de sossego, você vai na rodoviária pegar um raio de um ônibus, o cara fica te enchendo o saco, te pedindo coisas. Sabe? Você não tem assim para ficar ajudando os outros, não tem. Inclusive eu, que fui muito ajudado nesse período do Panda, do Xing Ling, eu fui muito ajudado, né? Mas às vezes a gente, quando resolve ajudar, a gente ajuda. Ajuda, mas também não fica contando por aí que ajudou, que fez, que aconteceu, que não sei o que lá. Mas a gente tem uma tristeza hoje de Araraquara, porque Araraquara decaiu, sabe? Araraquara virou uma cidade decadente, uma cidade largada, uma cidade que só causa polêmica, só se destaca por coisas erradas. Araraquara é uma cidade que às vezes, eu sinceramente, quando eu estou viajando, eu tenho vergonha de falar que eu sou de Araraquara. Era uma cidade tão boa. Agora não é mais. E não sei se Araraquara algum dia vai voltar a ser uma cidade boa como antigamente. Como antigamente não vai voltar, mas eu não sei se Araraquara vai voltar a ser uma boa cidade, viu? Sinceramente, é uma tristeza, uma pobreza de espírito, uma mesquinharia, um egoísmo, ego, vaidade pura. E as pessoas continuam na miséria, continuam passando necessidade. É triste Araraquara, viu? Se você gostou do vídeo, clica aí no joinha, no sininho. Ajuda esse canal com qualquer quantia no Pix, porque não é monetizado. Então você aproveita aí, clica aí para nós e contribui no Pix, por favor, porque não é monetizado, sabe? E o dia que começarem a ajudar de alguma forma, né? O dia que começarem a ajudar de alguma forma, que algumas pessoas até ajudam, né? Dão o que elas podem. Aí eu vou voltar a fazer vídeos com mais qualidade em outros lugares, vou viajar para outros lugares para fazer novos vídeos. Por enquanto não está dando não. Mas se você puder contribuir com qualquer quantia no Pix, é esse aqui, ó. 16 21 33 5 4 8 8 3. 16 21 33 548 83. 16 21 33 548 83. Tá bom? Ajuda, por favor. Você tem aí R$ 2, você pode fazer um Pix? Manda R$ 2, manda R$ 5, manda R$ 10, mande quanto você quiser.
que isso ajuda, porque para eu sair de casa e produzir novos vídeos, gera custos. Eu tenho que pegar Uber, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que viajar até os locais. Não é de graça, tá? Não é de graça. Não é de graça. O ônibus não vai me levar de graça. O Uber não vai me levar de graça. A minha energia elétrica, a CPFL, não dá de graça. Entendam isso. Mas se você puder colaborar, ajude um pouquinho aí. Por que não? É? Você vai gastar aí R$ 2 com uma besteirinha? Faz um Pix. Manda esses R$ 2 para mim. R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50. Quanto você quiser. Agora, achar que eu estou ganhando dinheiro e enriquecendo com R$ 2, lê do engano, meu filho. Isso aí não paga nem a garrafinha de Coca-Cola que eu vou tomar. Simples assim.